E o tema de hoje é como que eu posso responder para o meu cliente produtor rural sobre as modalidades de tributação de um produtor rural. Então, hoje a conversa é com você que é contador e recebe aí vários questionamentos sobre as modalidades, as modalidades de tributação de um produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, e não consegue responder ou trava nessa pergunta, né? Quais são as modalidades? O que eu preciso saber para responder para o meu cliente? Ou então para um prospect, né? Para um futuro cliente. Eu estou ali com um futuro cliente, na minha frente eu não consigo responder, eu travo quando falo. Então minha conversa é com você, ou até mesmo você que é contador, você trabalha no escritório contábil, ou trabalha no administrativo do agronegócio e quer ter esse conhecimento, né? Quer saber um pouquinho mais sobre as modalidades de tributação, produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica. Talvez esse é um dos temas que mais as pessoas, que mais os contadores que trabalham em comércio, os contadores que não agem com o agronegócio, não trabalham ainda com o agronegócio, sempre falo ainda, porque nós teremos muitos contadores especializados no agronegócio. Então me diz aí, você que é contador, você já teve isso? Você já teve um questionamento? Você já atendeu algum produtor rural ou algum futuro cliente que ele perguntou para você assim: para mim, qual que compensa? Produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica? Como que eu vou responder para o cliente produtor rural? Como que eu vou falar para ele, né? Qual que compensa? Você vai responder depende. Através dos números, vamos fazer já uma projeção de qual seria o seu faturamento ou análise, né? Ou até mesmo uma análise do ano anterior, de como foi sua tributação como pessoa física e como seria ela via pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, nós também temos a opção sobre o lucro real, né? De fazer a tributação sobre o lucro real. Mas, para isso, deve ser feito um planejamento tributário. Então, através de números, analisa os dados que se for um produtor rural, que ele já vem aí em atividade por vários anos, analisa alguns anos da atividade rural dele, e a partir desses números que você coletou, você consegue identificar como será a melhor forma de tributação para ele, daqui para frente. Então, se ele falar quais são as opções, quais são as modalidades de tributação do produtor rural, pessoa física, onde ele é tributado pela pessoa jurídica e pela pessoa física, lá na declaração de imposto de renda da pessoa física, há uma alíquota de 27,5% sobre o resultado ou há uma alíquota de 27,5% sobre o lucro presumido. Existe também, né, eu falo, acabo confundindo alguns contadores quando eu falo que existe lucro real e lucro presumido como pessoa física. Eu sendo produtor rural pessoa física, eu tenho a opção do lucro real ou lucro presumido. E quando compensa para cada um dos casos? Para o produtor rural, que ele tem um alto nível de despesa, que no caso da agricultura tem um alto nível de despesa, para ele compensa, para que ele consiga aproveitar dos prejuízos, da compensação dos prejuízos fiscais de anos anteriores, para ele compensa o resultado. Então, como ele tem um resultado, em alguns casos, negativo, e para que ele consiga aproveitar em anos posteriores, para ele compensa pelo resultado. Agora, nós temos alguns casos de produtores rurais de flores, alguns produtores rurais de flores, eucalipto. Esses itens, o que acontece? Mudas de eucalipto. O produtor rural ele tem pouca despesa. Então, são atividades que levam anos para construir, né, no caso do eucalipto, e ele tem pouca despesa. Ele apenas planta, faz algumas manutenções, mas o nível de despesa dele é muito baixo para aquele ano que ele está vendendo o eucalipto. Ele leva vários anos para produzir e quando ele vai vender o eucalipto é muito baixo, né, a quantidade de despesa. Então, para esse produtor rural, compensa que ele presuma o seu lucro, né, que ele seja tributado através do lucro presumido. A presunção para o imposto de renda da pessoa física é de 20%. Então, se o lucro dele for menor que 20%, compensa ele fazer pelo lucro real. Se for maior que 20% naquele ano, compensa ele fazer via lucro presumido. Então, resumindo, o produtor rural ele pode ser pessoa física, sendo tributado como lucro real ou lucro presumido da atividade rural pessoa física, e ele também pode ser como pessoa jurídica.
né? A tributação da pessoa jurídica, ela se dá somente PIS, COFINS e ICMS, que tem algumas diferenças, porém, ele se dá como uma pessoa física, uma pessoa jurídica comum, né? Como uma tributação de uma pessoa física, jurídica comum. Ele pode optar pelo lucro presumido e pelo lucro real. Existe também alguns casos que conseguem optar pelo simples nacional, mas como nós estamos falando de atividade rural, onde o nível de faturamento é muito alto, talvez não compense para a atividade rural, a não ser no começo aí de uma atividade rural onde tem um nível de faturamento baixo. Mas, na maioria dos casos, é muito mais fácil você encontrar pessoa jurídica como lucro presumido e lucro real.